Afinal, quem é, de fato, o verdadeiro pai da Judith em The Walking Dead? 2 anos aí quase após o fim da série principal, com a história aí concluída, com o spin-off do Rick e tudo mais. O pai verdadeiro da Judith é Rick ou o pai verdadeiro é o Shane? Essa pergunta pode parecer muito simples pra boa parte pode ver isso e achar que a resposta tá muito clara na série, mas e se eu te falar que tem um caminho diferente pra isso, que você que pode estar achando que sabe a resposta, precisa entender um pouco mais. Pois é, nesse vídeo, após já muito tempo do final de The Walking Dead e tudo mais, decidi explicar sobre isso. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, sobre a série principal, pra falar sobre um assunto que pra alguns, como eu já disse, pode parecer um pouquinho batido, porque sempre foi um mistério por vários anos aí em The Walking Dead, e em uma certa época a galera, agora respondeu mesmo. Mas será que respondeu mesmo? Tem muito detalhe até nos spin-offs pra gente trazer sobre isso aí, mas antes de começar, não se esqueça de deixar o like, ajuda muito na divulgação. Se inscreva aí no canal pra você não perder nenhuma novidade sobre esse universo que a gente cobre tudo aqui. E é o seguinte, né, hoje é dia de falar sobre essa jovem personagem aqui de The Walking Dead, que na série tem milhares de vezes mais destaque do que nos quadrinhos, inclusive traz um legado muito forte ali, mas que ao mesmo tempo tem muita importância, só que foi ter essa importância, foi ter a construção de história ali somente a partir da 9ª temporada, que foi quando ela realmente cresceu em si. Foi só quando ela cresceu em tamanho fisicamente que tiveram a oportunidade de desenvolver ela mais. E isso que é um fato muito interessante já, né? Mesmo sem ter tanto foco e desenvolvimento assim, Judith já era mencionada, protegida e colocada como uma coisa muito importante na série desde a 2ª temporada, né? A 2ª temporada ela não tinha nascido ainda, mas já era mencionada. A partir da 3ª ela nasce e começa a ser aquela personagem que aparece muito pouco, mas que é muito importante por ser uma criancinha que eles precisam proteger, é um futuro. Mas aí que tá a questão, pra gente poder falar sobre o ponto da paternidade da Judith, que muitos podem assistir esse vídeo já imaginando quem que é, porque eu tenho certeza, eu sei quem que é, não precisa desse vídeo. Quero te falar que isso vai muito além disso e a gente tem que ser claro em vários pontos. Vamos começar, né, aqui já com a 1ª temporada de The Walking Dead, pra gente poder começar a endereçar tudo isso, né? Episódio 2 da série, da 1ª temporada, a gente tem Lori no acampamento lá de Atlanta, já um tempo, né, mais de mês sem ver o Rick, já concluindo que o Rick não existe mais, que o Rick poderia ter morrido, e já tendo um relacionamento com o Shane. Pouco tempo, tava vivendo luto direito, tudo bem, mas enfim. É nesse episódio que no meio da mata a gente tem a cena de relações sexuais entre Lori e Shane, a cena que pode ter dado origem a Judith. Basicamente aqui é o último momento de relacionamento que eles têm, de felicidade pro próprio Shane, e quando o Rick volta fica completamente indignado, né, e assim, justamente no episódio 3 a gente já teve a volta do Rick, e no próprio episódio 3, um episódio depois, Rick e Lori já tiram um atraso. A gente tem a última relação, assim, sexual entre eles, num período muito próximo com a que ela teve com o Shane. Dá pra dizer que a diferença entre os dois momentos aí, com os personagens diferentes, foi ali de um dia pro outro, ou foi de 2 dias pro outro, foi um negócio, tipo, muito pouca diferença, por isso, de início, isso aqui já é muito estranho você saber de qual dos dois que foi, mas aí a gente vai avançando pros pontos na história que vão explicando mais sobre isso, mas presta bem atenção, você vai entender onde eu quero chegar. Assim, pra gente pegar nas questões temporais, tanto a relação que Lori tem com o Shane, quanto a relação que ela tem com o Rick, acontecem todas ali no período que a gente tá por volta ali de uns 3 meses de apocalipse aproximadamente, sendo que a gente direciona pra 2ª temporada. É lá que algumas semanas depois a gente tem, né, no episódio 4 ali, Rosa Cherokee, a revelação da Lori, a descoberta ali por um teste de gravidez de que ela está grávida, e tem uma polêmica da reação do Rick. Muitos podem dizer que a reação do Rick aqui, que é meio assim, ele não sabe como reagir muito bem, pode ter a ver com ele já sabia que era do Shane, e outros dizem que aqui o Rick não tinha tanta noção do relacionamento da Lori com o Shane quando ele sumiu, e principalmente essa reação imparcial do Rick com essa notícia aqui teria mais a ver com o momento sinistro que eles estavam vivendo ali por conta do Carl, né, que tinha acabado de tomar o tiro, eles estavam preocupados se o Carl ia sobreviver ou não. Assim, independente disso, indefinidamente, o que acontece é que na 2ª temporada a gente tem Shane soltando suas garrinhas, comprovando a sua inveja do Rick estar voltando, do Rick estar pegando a família que era pra ser dele, e as suas discordâncias estratégicas com o Rick, por achar que o Rick seria um pior líder e tudo mais. E aí quando você discorda de alguém, você acha que alguém não vai ser muito líder e que tá roubando sua família, você faz o quê? Você decide matar a pessoa. É isso que o Shane faz, nos direcionando pro Shane zumbizão, pra morte dele, né, a morte ali, que o Rick reage, o Rick é obrigado a matar o melhor amigo pra evitar de ser morto, e é aí que The Walking Dead começa uma construção pra apagar a história
história do Shane, porque como ele morre como vilão, The Walking Dead tira todo e qualquer louvor ao personagem, toda e qualquer referência ao personagem a partir disso. E assim, a partir daí, né, a gente começa a sequência de temporadas de The Walking Dead, que ainda não era 100% claro quem era o verdadeiro pai da Judith, e que começa as discussões na internet. E que vem o bebezinho que eles tentam proteger, ela tá longe do Rick, depois se reencontra, Carol protegendo, mais história, Alexandria, até a gente chegar ao Rick com um novo relacionamento com a Michonne, e a gente tem a 7ª temporada, que é aí que a gente chega no ponto, é aqui que a maioria acredita que The Walking Dead trouxe a oficialização de quem é o verdadeiro pai da Judith. Numa conversa do Rick com a Michonne, lá em Alexandria mesmo, a gente tá num momento pós-morte do Glenn, pós-morte do Abraham, em que o Negan, né, invadiu Alexandria, tomou metade dos suprimentos, e o Rick tá no dilema de disputar ali com todos, inclusive com a Michonne, entre a questão de aceitar os princípios do Negan ou não. E no meio disso, no meio de uma discussão, o Rick acaba trazendo como argumento, né, explicações sobre o Shane. Ele traz a história do Shane, conta quem era o Shane, seu melhor amigo, a história ali pra ela. E no meio de todo o assunto, desfocando da questão sobre a razão em relação ao Negan ou não, ele traz a informação de que ele sabe que a Judith não é filha dele. Ou seja, a referência de que ele sabe que é o Shane o verdadeiro pai de sangue da Judith. Tipo, nessa época a gente já tinha entrevistas dos produtores e do próprio criador dizendo que The Walking Dead nunca vai confirmar exatamente de forma 100% oficial quem é o verdadeiro pai da Judith. Nunca teve teste de sangue, nunca teve nada do tipo. A relação tanto do Rick quanto do Shane aconteceu mais ou menos no mesmo período de tempo, mas não dá pra negar que isso aqui é meio que a série trazendo que mais de 90% de chance é que realmente foi o Shane, o próprio Rick acredita que foi isso e tá meio que admitindo aqui. É isso aí, João Vitor, então. Não precisava do vídeo, essa é a resposta. Acabou o vídeo? É basicamente isso? Então, não é basicamente isso, porque não para por aí, é aí que a história vai ficando mais complexa e você vai entendendo porque não é muito bem um lado ou um outro. Ou é o Rick, ou é o Shane, ou é um pai ou é o outro. Na sequência da história, né, a gente tem morte do Carl na 8ª temporada, a maior cagada da história de The Walking Dead, e a gente chega pra 9ª temporada, que é o momento, né, que o ator do Rick pediu pra sair de The Walking Dead, é as cenas, o episódio de despedida dele, episódio 5, que ele sofre, ele quase morre ali, e no meio de todo esse ferimento e situações, ele começa a ter alucinações. E alucinações com vários rostos que tiveram presentes ali na história do passado e que morreram, inclusive um rosto que incomoda ele, o rosto do Shane. É a última vez que a série brinca com isso, né? O Rick tá ali na sua alucinação, como se estivesse na época como xerife ainda com o Shane, e o Shane pergunta, em meio a várias coisas, como está a filha dele, né? Trazendo a ideia de que o consciente do Rick acredita ainda que a Judith não é sua filha de sangue, acredita que é do Shane. E essa talvez seja a única vez que The Walking Dead traz uma menção honrosa pro Shane, como alguma coisa que incomoda na cabeça do Rick, sendo que a partir do momento que o Rick deixa The Walking Dead acontece uma virada gigante, e aí tudo muda nessa questão sobre quem é o verdadeiro pai da Judith. É aí que a gente volta naquele ponto inicial do vídeo que eu falei, que a Judith só foi ter desenvolvimento quando cresceu, e quando cresceu fisicamente, que foi na 9ª temporada. Quando o Rick sai, Judith cresce. E a gente começa a conhecer a personalidade da personagem, que é uma mistura total de Rick e Michonne. É um combo dos dois, né? Ela acaba sendo criada pela Michonne sozinha, por isso ela acaba despertando esse lado Michonne, mais guerreira, tem a katana, que é o grande simbolismo ali, a mini katanazinha que ela ganha, mas ela acaba tendo o lado Rick com muito maior destaque, com o chapéu, né, que ela herda, e o revólver do próprio Rick na cintura, que foi achado depois e passa a ser dela. Ela começa a herdar características e pontos do Rick, mesmo sem ter convivido com ele no seu crescimento, na sua evolução, obviamente com influências da Michonne, mas ela começa a ser o Rick e ser o legado dele. E é aí que a série começa a construir a Judith como o legado do Rick. João Vitor, mas você tá querendo chegar com isso? Você tá desviando do assunto de quem é o pai. Calma, presta atenção, paciência. A gente chega na 10ª temporada e a série começa a ressaltar muito a Judith como a criança acima da média. A criança que tem muito mais capacidade de lutar e matar zumbis sozinha do que qualquer outra. Inclusive vai ser a influência do seu irmãozinho mais novo, colocando ela no papel do Carl, né, que seria a influência pra Judith quando era menor. O irmãozinho mais novo que é, de fato, o filho legítimo de sangue de Rick e Michonne, o Rick Jr. Mas a série começa a bombardear e depositar muito essa questão do legado de Rick e Michonne pra especificamente a Judith, né? 10ª temporada é ela que tem que guardar a informação sobre a Michonne desaparecendo, atrás do Rick, a possibilidade do Rick tá vivo, guarda isso até a 11ª, sendo que a 11ª temporada, principalmente na última parte, consagra ela ainda mais como o verdadeiro legado do Rick. E eu não tô falando só por causa do revólver
revólver por causa do chapéu, a liderança, nem nada do tipo, não. Tem isso, mas também tem o fato da adaptação igual ao do Rick nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos o Rick toma um tiro de alguém da família Milton lá de Commonwealth. Lá ele morre, né? Mas aqui na série eles colocaram a Pamela Milton, a líder de Commonwealth, pra atirar na Judith, pra fazer o paralelo e a adaptação do tiro que o Rick toma lá, deixando aquela dúvida se no último episódio Judith ia morrer ou não. Ela acaba não morrendo, mas isso mostra como a série quer trazer o Rick na própria Judith, começa a fazer muito isso, terminando inclusive a série no último episódio colocando os dois rostos aí como os legados principais da série, o Rick Jr. e a Judith, os dois esperando a volta de Rick e Michonne nos portões. E a série deposita tanta importância neles com esse legado, que é justamente o Rick Jr. e especialmente a Judith, os escolhidos pra poder serem os únicos que reencontram Michonne e Rick no final de The Ones Who Live. No momento que a gente tá parado na história, Rick e Michonne só encontraram os dois. Obviamente esse encontro vai dar mais brecha, mas de qualquer forma, aí que a gente volta pra questão sobre a verdadeira paternidade da Judith. Como grande resposta pra esse vídeo, toda a história da série leva a crer que o pai sanguíneo da Judith tende a ser realmente o Shane, com maior probabilidade, mas tendo o Shane só como uma pessoa que serviu pra gerar ela, porque a Judith, pela história, de forma proposital, acaba se tornando totalmente Rick, acaba se tornando totalmente filha dele. Não só no ponto de pai é quem cria, porque ele criou só na fasezinha inicial, nos primeiros 3, 4 anos. A maior parte da vida dela até aqui não foi com o Rick, e ainda assim ela desenvolveu essa personalidade. No geral, mesmo a tendência sendo de Shane ser o pai sanguíneo, Judith foi moldada por Rick e Michonne, sendo muito mais Rick, mas tendo Michonne, mas dando pra considerar os dois pais reais da Judith como Rick e Michonne, né? Nem Laurie. A ponto de que quando a gente vê uma cena dessa aqui no final de The Ones Who Live, a gente nem lembra sobre a questão do Shane, a gente nem lembra que ela poderia, em alguma situação, não ser filha do Rick. A gente só considera ela como filha do Rick, é o pai reencontrando sua filha totalmente. A série tinha esse objetivo a partir do Shane, apagar ele da história, apagar, deixar ele como vilão, jogar ele pra baixo. No geral, nos dando a resposta de que Judith tende a ser, de fato, filha de sangue do Shane, mas tudo isso pra nos dar verdadeiramente uma filha do Rick, que é o que The Walking Dead fez de forma totalmente proposital pelos exemplos que eu trouxe aqui. Ah, mas no final das contas é o Shane que é o pai, é isso que importa. Shane está no buraco. E ninguém lembra mais dele. É isso que importa. Pois é, forte. Que comece a polêmica nos comentários. Coloca aí o que você acha sobre isso. Não esqueça de se inscrever no canal se você quer mais conteúdos como esse, mais polêmica do universo de The Walking Dead também, mais coisas explicativas, cobertura. Logo tem a série do Daryl voltando aí. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação. E no mais é isso aí. Já já eu tô de volta. Um abraço. Fui!